Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós iremos falar sobre fontes sonoras e instrumentos musicais. Me acompanhe. Como objetivo, nós iremos compreender o que é som e fonte sonora, conhecer e analisar os diferentes tipos de fontes sonoras. De onde vem o som? Você sabe? Você já parou para pensar alguma vez como surge o som? O que é o som? Por que chamamos de som? De onde vem o som? Quais os tipos de sons que existem? Organizamos os sons em dois tipos de fontes sonoras. Vamos lá. Em cada instante, somos inundados por uma diversidade de sons. Os sons podem ser traduzidos, produzidos de diferentes maneiras. Temos sons produzidos pela natureza e sons produzidos pela atividade humana. Olha aí, duas fontes sonoras, a natureza e a atividade humana. O que seriam sons de atividade humana? O que seriam sons, quando a gente pensa som, em que você pensa? Você pensa diretamente na música ou nos vários tipos de ruídos e barulhos? Nós somos inundados por sons a todo instante. Enquanto eu falo, você me ouve, você está ouvindo um som. Aposto que aí do seu lado e no seu entorno estão havendo produção de sons também. Ou seja, de repente uma porta se abre, uma tampa se bate, uma janela é aberta, alguém abre um refrigerante, alguém liga o som, uma porta se range. Então o som está ao nosso entorno o tempo todo. Também em 1912 havia um artista muito conhecido, Marcel Duchamp, que chegou a dizer que o som ele está presente não só da maneira como a gente observa nos ruídos, mas também no silêncio. Tá? Ou seja, olha que legal pensar que o som também está no silêncio. Então, essa experiência de mesmo do silêncio existe som, é um tanto curiosa, mas é uma forma de pensar produção de som também, certo? O som é um fenômeno acústico. Gente, deixa eu só chamar a atenção aqui. Professor, né, gente? Muitas informações, mas não é Marcel Duchamp, não. John Cage, um músico em 1912, inclusive ele fez uma apresentação intitulada 3 minutos e 12 segundos, se me lembro bem agora, de silêncio, de 3 minutos e 20 segundos, 14, vou verificar a informação no intervalo do exercício, mas é uma apresentação que ele realizou e que os 3 minutos e alguns segundos foram totalmente no silêncio. Isso causou um certo incômodo à plateia que pagou para assistir a apresentação, mas também causou euforia e encantou a muitos outros que também estiveram na apresentação, porque ninguém havia ainda proposto essa ideia de que o som também está no silêncio. Olha que legal! E aí, a partir disso, nós vamos pensar então que o som ele é um fenômeno acústico e são ondas produzidas pela vibração de um corpo qualquer, transmitida por um meio, que é o gasoso, o sólido e o líquido, de propagação de frequências que são captadas pelos nossos ouvidos e interpretadas pelos nossos cérebros. O som, então, ele é um fenômeno acústico. Eu trouxe para vocês aqui como o som chega até o nosso cérebro. Observem esse esqueminha aqui, olha. O som ele entra pelo canal auditivo e chega até o tímpano fazendo vibrar. Então aqui nós temos o tímpano, ele vai vibrar, o som entra por aqui, ele vai vibrar, o tímpano aciona os ossinhos, olha aí, do ouvido que se movem e pressionam a cóclea, e com a força da pressão, a cóclea se mexe o líquido, olha aí, dentro dela também. Essa movimentação ativa as pequenas células cilíadas em seu interior e ao receber esse estímulo, os cílios mandam a informação do som para o cérebro e todo esse processo dura milésimos de segundo. Como o corpo humano é maravilhoso, não é mesmo, galera? Então aqui eu tenho um esquema de como o som chega, tá, fisiologicamente até o cérebro.
Ouça então agora seguir uma sequência de sons e responda qual deles tem como fonte sonora a natureza e qual é produzido pela sensação, pela ação humana. Pensem, ouçam e eu já volto. E aí, galera, bom, enquanto vocês ouviam o som, eu fui pesquisar para recobrar a memória. 4 minutos e 33 segundos é o nome da apresentação do artista John Cage, ok? Que em 1912 realizou esta apresentação e que causou euforia. Vamos então a uma primeira atividade. De que maneira os sons são produzidos? Pensem e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu organizar as ideias? Bom, como sugestão de resposta, os sons podem ser produzidos de diferentes maneiras. Temos sons produzidos pela natureza e sons produzidos pela atividade humana. Exemplos de sons produzidos pela natureza: o cantar do pássaro, o som do vento, do trovão, do raio, o som das águas, o som da chuva. Quando chove, aliás, quando chove eu me sinto totalmente calmo, tranquilo. Que sensação lhe causa quando chove? Qual é o elemento da natureza que mais te fascina? E olha que o fogo também tem som, né? O fogo das labaredas trepidando, veja, o fogo também tem som. Todos esses sons da natureza, que são sons naturais, todos eles já foram explorados por músicos em composições musicais. E os sons da ação humana também, né, que seria o barulho de um motor de um caminhão, bater de panelas. Aliás, agora eu não vou me lembrar bem o nome, é uma pena que a memória não está muito boa, mas nos anos que compreendem a ditadura militar no Brasil, nós tivemos um artista músico que produziu uma apresentação utilizando buzinas de carros e tampas de panela. Sinfonia, eu tenho que me lembrar, mas também o que eu quero chamar a atenção aqui é para os experimentos que artistas músicos vão buscando através do seu tempo para provocar, para permitir, para nos proporcionar novas experiências sonoras, procurando fazer com que a gente perceba o universo a partir dos sons à nossa volta. O que seriam então fontes sonoras? É qualquer corpo que vibra e produz um som. Os instrumentos musicais são considerados fontes sonoras e cada instrumento produz som de uma maneira diferente. Vamos conhecer agora alguns tipos de instrumentos? Bom, quando a gente vai falar sobre instrumento musical, a gente está falando aqui de um som organizado, numa linha melódica, a partir de uma estrutura que se reproduz há muitos e muitos anos, há mais de 2.000 anos, né? Já há 3.000 anos atrás a China já pensava a organização de um sistema musical que pudesse chegar às futuras gerações de maneira a ser reproduzida igual. Então nós vamos ter aí uma organização da música, de escalas musicais, que vai permitir com que crie-se uma sonoridade harmoniosa, gostosa aos nossos ouvidos. E quando a gente vai falar de, por exemplo, sons da natureza, o som da chuva, o canto do pássaro é até melódico, né? Mas quando a gente vai pensar o vento, existe harmonia, melodia, existe algo prazeroso no som do vento? Existe algo prazeroso no som do trovão? E quando a gente vai produzir o som pela ação humana, no sentido dos ruídos, o som do motor do carro, o som da porta se abrindo, o som de um copo quebrando, existe melodia aí? Então quando a gente vai pensar em melodia, harmonia, nós vamos entrar num campo que vai nos proporcionar experiências mais agradáveis, mas que talvez acostume muito os nossos ouvidos ao que é a música, entre parênteses, a música perfeita, e pode até muitas vezes não nos permitir experimentar outras possibilidades sonoras, traduzindo novas formas de produzir sons. Nós vamos ter o Hermeto Pascoal, por exemplo, no Brasil, que vai utilizar, por exemplo, panelas, água, para produzir novas sensações
para os nossos ouvidos novos experimentos musicais. E quando a gente pensa aqui os instrumentos musicais, a gente está pensando no caso aqui o contrário, na ideia da música, do sistema musical organizado que nos produz uma sensação de música agradável aos olhos. Entre a família dos instrumentos musicais, nós vamos ter o instrumento de percussão. O som é produzido por agitação ou batimento do instrumento musical. Entre os exemplos, nós vamos ter o tambor e o xilofone. Você com certeza deve conhecer a família da percussão, até porque os africanos, quando trazidos para o Brasil, trazem consigo essa cultura da percussão. O indígena também já tinha aqui, né, os nativos já tinham na sua cultura também os instrumentos de percussão. Daí na família do sopro nós vamos ter o som que é produzido por vibração de uma coluna de ar. Como exemplos nós temos o trompete e a flauta. A flauta é um dos primeiros instrumentos musicais que se tem notícia desde os tempos primitivos. E na família das cordas nós vamos ter o som produzido por vibração das cordas, entre eles a viola e o piano. O piano, ele costuma ser entendido como pertencente a duas famílias musicais, tanto das cordas quanto da percussão, ok? Eu vou pedir para que vocês façam agora mais uma atividade e eu já volto. O que são fontes sonoras?
E aí, galera, conseguiram responder a questão? Nada muito difícil. Como sugestão de resposta, direi que qualquer corpo que vibra e produz um som é uma fonte sonora. Dessa maneira, eu posso dizer que você também é uma fonte sonora e você também pode produzir sons a partir do seu próprio corpo. Pesquisem Barbatux que vocês vão se impressionar, mas existem diversos outros grupos musicais que pesquisam a música a partir da percussão corporal. Os instrumentos musicais são considerados fontes sonoras. Nessa aula nós compreendemos o que é som e fonte sonora. Conhecemos e analisamos os diferentes tipos de fontes sonoras. Eu espero que você tenha gostado e até breve.